Olá, sexta-feira! Sexta-feira 12, não é 13, hein? Dia do aniversário do meu sogrão. Felicidades para você, Alexandre Tabajara de Castro, Xandinho, nosso mestre político e ideológico. O Xandinho, nem conversei com ele ainda, não cumprimentei ainda hoje, mas vou cumprimentá-lo além daqui já para dizer o seguinte. Hoje eu tive um dia terrível, porque eu passei o dia todo remoendo como se fosse um boi com febre aftosa, essa história do suicídio de um baiano anônimo, com foto nas redes sociais do Eduardo Bolsonaro e uma declaração do pai, do Jair Bolsonaro, que eu anotei aqui para não traí-lo, né? Já que ele trai todo mundo, eu não vou traí-lo. Né? Carta antes do suicídio na Bahia. Minhas condolências à família. A crise de 1929 nos Estados Unidos é famosa não só pelo crash da Bolsa de Nova York, mas também por ter mostrado ao mundo que dificuldades econômicas levam ao suicídio. Postou Eduardo, né? Bolsonaro faz críticas frequentes sobre política de enfrentamento à pandemia e disse o seguinte: não é a primeira vez que ele se refere a suicídio. Eu queria dizer a você o seguinte: como jornalista, eu fui diretor de redação do Estadão, do Jornal do Brasil, e fui editor de política do Estadão. E sempre que havia um suicídio, havia uma reunião muito comprida para discutir como é que dava, porque o suicídio é uma notícia, sendo notícia, né? E provoca outros. Por exemplo, no Rio havia muita gente que se jogava da ponte Rio-Niterói. Era uma África, porque se você dá uma notícia, de certa forma você estimula, dependendo de como dá a notícia, a pessoa, mais gente, 15 pessoas se jogarem. E o Bolsonaro, ele lida com a morte como se ele estivesse lidando com o seu brinquedo ideal, né? Não é a primeira vez que ele faz isso nessa crise da pandemia, né? Ele já falou de um suicida antes, né? Nesta quinta agora, ele criticou as medidas restritivas que exigem o fechamento do comércio e comparou as decretadas por prefeitos e governadores um estado de sítio. Disse que as ações demonstram como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Ele está tentando e não está conseguindo, então não é tão fácil assim. O efeito colateral do lockdown está sendo mais danoso que o vírus. Não tem como deixar o povo em casa mais. Não é questão de paciência, é questão de sobrevivência. Isso é um ultraje repetido, né? Eu anotei aqui, lá do computador, que no dia 10 de novembro de 2020, ele deu uma notícia de que tinha morrido um voluntário da vacina Coronavac, que ele chamava de vacina chinesa, e hoje depende dela para vacinar com as poucas doses que dispõe no Brasil, né? Pois é, então ele disse o seguinte: uma vitória de Bolsonaro. Aí depois se descobriu que era um suicídio de um voluntário que não tinha nada a ver com a vacina. Mas ele não deu o braço a torcer. Estão tentando investigar, vou ler aqui o que ele disse. Porque quando uma pessoa comete suicídio, geralmente tem um histórico de depressão. A mulher largou ele, o marido largou ela. Português maravilhoso, né? Uma série de coisas, histórico familiar, perdeu o emprego, perdeu tudo. Vamos apurar a causa do suicídio. E aí daí, obviamente, em sendo suicídio, não tem nada a ver com a vacina. Foi descoberto que foi um suicídio e ele disse que talvez pudesse ter sido a depressão causada pela vacina, pelo efeito colateral da vacina. O capitão agora mostrou, como eu já disse, que ele se subordina ao novo coronel vírus. É o novo comandante dele, e ele só age nesse sentido, né? Basta ver que pôs a máscara para vender uma ideia de que não está contra a vacina, no dia seguinte, na live, ele tirou a máscara, né, lá no palácio, né, ao lado de algum puxa-saco daquele tradutor de Libras que senta ao seu lado, né? Isso não pode limitar-se a cancelamento de tweets, ou coisa que vai estar muita gente pedindo cancelamento de tweet e tal. Não pode se limitar a isso, não. É preciso que ele tenha medidas represálias mais sérias, né? Mais sérias. É um estímulo ao suicídio, é um culto da morte, é um chute no conceito cristão que ele diz ser, da verdade e a vida. Eu sou a verdade e a vida. Palavra de Jesus Cristo que ele diz venerar.
Outro personagem importante deste meu vídeo hoje é o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O voto do Gilmar Mendes foi uma coisa, assim, para lá de lastimável. Ele disse que a Lava Jato foi um esquadrão da morte. Ele estava falando de morte, por isso que eu liguei aqui, né? Ele, no seu voto para condenar Sérgio Moro por haver julgado de forma parcial o Lula, segundo ele, ele repercutiu, ele citou, arrancando inclusive uma observação gravíssima da dona Carmen Lúcia ao seu lado, ele leu mensagens hackeadas, roubadas, criminosas, e como se fossem provas. E depois deixou claro que não faziam parte do voto dele, o que é uma safadeza da maior espécie, porque como não faz parte do voto dele, ele não pode ser cobrado pelo fato de ter usado provas falsas, uma vez que ainda não foi votada a ação contra as provas falsas levantadas pelo Intercept Brasil das conversas entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, né? Olha, nós estamos... Hoje, por exemplo, o desembargador Walter Mairovitch fez um belíssimo comentário na CBN, em São Paulo, dizendo que o Gilmar Mendes e o Sérgio Moro não são varões de Plutarco, ao contrário, né? Porque ele também não aprovou o comportamento do Sérgio Moro flagrado pelas falas criminosas, né, do Intercept Brasil, né? Ele disse, veja bem, o mensalão é uma ação sobre uma propina gigantesca em torno da Petrobras e provocou um prejuízo enorme. A Petrobras quase quebrou para pagar a propina a PT e seus aliados. Aí vem o Gilmar Mendes para dizer que quem quebrou o setor petroquímico brasileiro foi o Moro, que condenou os bandidos que comprovadamente cobraram propinas das empreiteiras para fazer as leis. O Márcio Tomás Bastos pagava, recebia propina e transferia para o PT, o ministro de Justiça do Lula, no primeiro governo, dando oportunidade para que essas empresas escrevessem as medidas provisórias e as leis, né? Quem disse isso não sou eu, não. É o doutor Palocci. A delação dele está aí, é fartamente conhecida de todas, porque foi tornada pública e é um dos motivos lá da queixa contra o Moro, né? O Moro já disse que não reconhece as mensagens, que nada foi feito contra a corrupção que deu fim a Castelo de Areia, e não foi mesmo. Eu trouxe aqui, para falar aqui nessa nossa entrevista do Neumann aos sábados, o juiz que condenou os réus da Castelo de Areia, principalmente a Camargo Corrêa, que disse que o Superior Tribunal de Justiça provocou um retrocesso por uma bobagem lá. Não, a denúncia original que provocou a primeira prova foi anônima, isso não é adequado segundo o Código Penal. Sim, só que depois foram produzidas imensas provas, como no caso da Lava Jato. A Lava Jato foi à Suíça, devassou o departamento de propina da Odebrecht, né? E tem... foi que a lei disse que não pode ser só de um delator premiado, só da Odebrecht foram 77, lembra? Pois é. O Fausto de Santos, que eu entrevistei aqui, disse que agora, com essa nova operação contra a Lava Jato, liderada por Gilmar Mendes, Augusto Aras, né, Lula e Jair Bolsonaro, nós vamos voltar antes da Castelo de Areia, quando o Brasil era a Idade Média. Quando o Brasil, como me ensinou o professor Modesto Carvalhosa, que é quem melhor conhece esse assunto, assinou tratados internacionais que certamente vão ser abandonados. É o próximo passo. Eles já estão mudando as leis, depois vão jogar no lixo, e vão transformar essa operação num castelão de areia.
Eu até me lembro que castelo é um termo que o Jorge Amado usa muito nos seus romances, porque é um sinônimo de prostíbulo no interior da Bahia, lá na zona do Cacau. É um castelão de areia, um prostibulão de areia, né? Olha, o Palocci afirmou que das 1.000 medidas provisórias editadas pelo PT, 900 tiveram propinas. Trocando em miúdos, Lula vendeu 1.000 leis, por muito menos em promessas de indicações para tribunais superiores. O Sarkozy está preso lá na França. Se o Sarkozy tivesse feito o que fizeram aqui, Lula, Regis Fischner e Sérgio Cabral, ele teria ido para a guilhotina, não era para a cadeia, não. O que estamos assistindo é o topo do judiciário protegendo o crime. O Supremo Tribunal Federal é a mesma coisa do mercado persa de promoção, né, de senhores para alta, pelo Sérgio Cabral e sua gente, né? E é pior do que o Sarkozy fez, que foi tentar convencer um juiz, ele não conheceu, que ele não conhecia, a lhe dar informações sigilosas sobre um processo na justiça em que ele era acusado de receber propina da L'Oréal, aquela grande grife de perfumes e roupas, né? No Brasil, por enquanto, a justiça funciona ainda em algumas varas da primeira instância, com juízes concursados. Esses ministros indicados por políticos transformaram aquilo que eu chamei de circo do interior, aquele circo sem, penico sem tampa, né? Pois é, eu escrevi aqui um livrinho chamado O que sei de Lula, que no capítulo 10, que se chama Para Companheiros, Impunidade, para Inimigos, Perseguição, eu traço o trajeto do Márcio Tomás Bastos nessa história. Eu vou ler para você aqui duas linhazinhas, né? O delegado Protógenes Queiroz montou uma equipe com o apoio que ele era negado pela chefia direta da Agência Brasileira de Inteligência, matéria-prima que não abunda na atividade policial no Brasil, a ABIN, chefiada então por Paulo Lacerda, ex-diretor da PF. Uma prova de que a Polícia Federal não seguia sequer as ordens do presidente é que o delegado Protógenes espionou a ministra Dilma Rousseff, candidata preferencial do chefe à presidência da República. Então, nessa discussão aí que o Gilmar Mendes está colocando o Moro como o criador de um Estado policial junto com a Lava Jato, é bom lembrar que quem criou o Estado policial foi Márcio Tomás Bastos, a serviço do PT, para perseguir, através da Polícia Federal, adversários políticos, como o Bolsonaro está fazendo agora, a começar pelo próprio ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, que ele demitiu e se tornou seu inimigo número 1, que é o único que pode evitar a polarização entre ele e o Lula. Eu até vou entrevistar esta semana, amanhã, o mestre Marcelo Brigadeiro, de MMA, e vou perguntar a ele, tudo indica aí, segundo depois a decisão do ex-petista que volta a ser Edson Fachin, né, o Lula vai disputar o segundo turno com o Bolsonaro. E aí, o que é que você vai fazer? Vai votar em quem? Ele disse, eu vou para a praia! Olha só, né? Eu, pelo menos, não vou para a praia, não posso sair daqui, não sei quando é que eu vou ser vacinado, né? Mas, olha, a coisa está pegando fogo lá no tribunal, né? Voltando ao noticiário do dia, o Marco Aurélio Melo, aquele que eu entrevistei uma vez no Roda Viva, lembra? Lusa Neumann, você não acredita em nossa Suprema Corte? Não. Né? Pois é, ele chamou o Alexandre de Moraes de xerife e o presidente Luiz Fux de autoritário. E o pau quebrou lá no penico sem tampa, né? Antes de terminar, eu quero só atualizar você em relação à realidade das vacinas. Enquanto o ministro da Saúde, o general Pesadelo, até achei interessante, um dia desse eu ouvi um comentarista na Globo News dizendo que os ministros, pessoas do Palácio estão chamando de general Pesadelo. Né? Não posso dizer que eles viram aqui, porque eu não, nem acredito que eles venham aqui, mas digamos que foi a mesma ideia que eu também já tive e tive antes. Né? Mas o general Pesadelo só está anunciando todo dia uma diminuição de vacinas e as vacinas pararam de ser aplicadas no Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro é sede da Fiocruz e a Fiocruz não está correspondendo. A Fiocruz, um dia desse, parou porque
houve um problema na gráfica lá de impressão de rótulo. Tudo que a Fiocruz faz é imprimir rótulo em português para a vacina indiana, né? A vacina indiana, que é da AstraZeneca, também está tendo problemas na Europa. Não está entregando a vários países o que prometeu em número de vacinas. Será que vai entregar ao Brasil? Será que a Fiocruz vai produzir vacina? Até agora eu não vi uma reportagem de nenhum colega de televisão mostrando a fábrica da vacina da Fiocruz em ação. Outra vacina que está tendo problemas lá, porque não está entregando, nem dentro da Rússia, é a vacina russa, Sputnik V. Né? E está aí só vendo notícia que tem uma química brasileira aí que está vendendo para prefeitos e governadores. Será que vão receber? A coisa está feia na vacinação, né? Pois é, vamos esperar que agora que a Anvisa deu o registro definitivo à vacina da AstraZeneca, as vacinas da Fiocruz apareçam. Porque, por enquanto, eu tenho críticas muito sérias a fazer ao Dória, mas a verdade é que nós só temos vacina por causa do Dória. Inclusive a mãe do Bolsonaro, que tomou uma vacina da Coronavac e ele ainda teve o desplante de falsificar para dizer que não era da Coronavac, que era da AstraZeneca. Mas está na hora já de eu me despedir. Você, direto ao assunto, em té, e só a verdade me salvará. A verdade e a vida.